gente acha que é importante, mas não é. Então aconteceu o seguinte, teve um caso que a testemunha foi ser ouvida, e era uma mulher muito bonita, muito bem arrumada, maquiada. Se ela soubesse que quando ela foi ser ouvida e dirigir-se ao fórum, assim, de um traje bastante social, mas muito bonita, muito bem arrumada, enfim. E na hora dela, antes de prestar o depoimento, a testemunha é qualificada, nome, ocupação, RG, CPF, enfim. Então naquele momento que ela estava sendo qualificada, a testemunha falou assim, também a testemunha não pode mentir, ela é advertida, né? O juiz fala, olha, a senhora sabe que a senhora não pode mentir, isso aqui é um crime, se a senhora mentir em juízo, a senhora poderá ser processada, eu tenho como saber se a senhora está mentindo ou não. Então a senhora veja lá o que a senhora vai dizer, que aqui tem que ser a verdade. Então não tem esse negócio de juramento na Bíblia, tá? Como a gente vê na novela, né? A gente acha que o julgamento do mundo real é igual novela, que a pessoa vai e faz juramento, juro de verdade, mão na Bíblia, aquelas coisas todas. Não tem nada disso, não. Pelo menos no Brasil, não. Muito que bem. Aí na hora da qualificação, o juiz falou, a testemunha falou, ó, nome dela, profissão, RG, CPF. E ela na lata já falou, meu nome é tal, profissão tal, RG, CPF, 36 anos de idade. Mas acabou constando, o auxiliar do juiz colocou 36 anos, não precisava, não era importante conseguir na idade dela ali, mas acabou constando. E o juiz foi inquirindo a testemunha, foi perguntando sobre a questão lá de fato que ela deveria responder, foi respondendo, e de repente a testemunha foi ficando vermelha, foi ficando com o olho meio marejado, foi ficando nervosa, começou a faltar o ar, e o juiz falou, minha senhora, o que está acontecendo? Falou, excelência, eu acho que eu menti para o senhor, eu queria me retratar. Falei, por quê? O que a senhora mentiu? Qual foi o fato relevante que a senhora mentiu? Eu falei para o senhor que eu tinha 36 anos, mas na verdade eu tenho 48. Aí ficou aquele suspense na audiência e coisa e tal, o juiz olhou para ela, olhou para o juiz, e ela já achando que ia ser presa, porque o juiz falou, se a senhora mentir, a senhora pode ser presa. Aí o juiz, muito educado, muito elegante, bom, conseguiu resolver a situação, né? Falou, bom, a informação não é relevante, mas como a senhora se colocou dessa forma, então ele ditou um texto lá para o auxiliar dele, que conste na ata, então, o seguinte, irrelevante a idade da depoente. Porém, que continue constando a idade aparente e não a idade biológica. Ponto final, resolvido o problema. Aí a testemunha já se aliviou, todo mundo acabou a tensão ali naquele momento da audiência, ficou todo mundo tranquilo, a moça se limpou lá das lágrimas e tudo mais, respirou aliviada, o juiz foi muito elegante com ela realmente, e ela continuou então depois o depoimento dela até o fim sem problema nenhum. Mas é isso aí, às vezes a gente pensa que certas informações são importantes, mas na verdade não são. Depois eu vou contar para vocês a história, que era um caso de uma pomadinha, esqueci o nome da pomada, honestamente esqueci, mas é uma pomada que se usa em criança para assadura, e esse caso ficou constado, o caso da pomadinha tal, que foi uma testemunha que foi depor a respeito de um acidente de trânsito, mas o caso ficou conhecido como o caso da pomadinha tal para assadura. Depois eu conto para vocês. Mas isso aí, é só para a gente observar que nós temos que ver aquilo que é importante no processo. O juiz não tem todo o tempo do mundo para ouvir um depoimento. Às vezes ele tem 20, 30 audiências num dia. A audiência trabalhista é uma audiência a cada 10 minutos. Sei lá, você põe cada 10 minutos, são 6 audiências por hora e trabalha 10 horas às vezes, então são 60 audiências num dia. Né? Então são muitas audiências, muita gente, muita coisa para decidir. Então nós não podemos sentar lá com toda tranquilidade e falar tudo o que nós queremos. Às vezes o advogado, quando vai despachar para o juiz, a gente acha que é igual na televisão, que o advogado põe a beca, entra na sala de juiz, marca uma reunião, toma chazinho, um cafezinho, conversa com o juiz com toda tranquilidade. Não. Às vezes quando nós entramos na sala no gabinete de um juiz para despachar e conversar com ele alguma coisa relevante, tem que ser relevante, não é qualquer coisa que a gente pode ir lá e falar para não perder nem o nosso tempo nem o dele. Você tem 1 minuto, 2 minutos para falar, em pé ainda. O juiz está lá na mesa dele trabalhando também, às vezes ele está lá dando uma sentença, tudo mais, atendendo o telefone, dando ordens a respeito do cartório lá do ofício que ele tem que cuidar, 15, 20 mil processos. Aí chega lá o advogado para conversar com ele, ele tem 1 minuto, 2 minutos. Então não pensem vocês que essas questões, chega lá e conversa, não é assim não, o juiz já vamos aí que tem muita coisa para resolver. Não é o ideal, mas é assim. Então nós temos que saber atuar no mundo real, dentro das regras do jogo. Podemos mudar, mas até que as coisas mudem, a gente tem que saber atuar segundo as regras.
E segundo as regras, que o juiz não tem todo o tempo do mundo. Então, por isso que o advogado ele tem que ser muito pontual em saber aquilo que fere a questão. É o que nós chamamos de um tiro na testa. Nós temos que saber aquilo que é importante, qual é a informação importante e relevante para que a questão seja elucidada e seja resolvido o problema. E então, teve esse caso aí, quando a questão não é tão importante assim, graças a Deus a gente ainda encontra muitos juízes que têm a elegância de contornar o problema de uma forma muito educada, muito de presença de espírito, e para que a paz continue reinando no judiciário, para que a gente possa resolver as questões e solucionar a justiça, e ter justiça em paz, né? Inclusive, quando outro dia eu fui no Tribunal Eclesiástico lá na PUC ali lá do Ipiranga, da Avenida Nazaré. Então tem um termo em latim muito bonito que eu acho que diz o seguinte, que a justiça se faz em paz, né? É isso aí. Um abraço para vocês.